nós faremos aqui uma entrevista com o vereador Afrânio de 45 minutos, que terá uma prorrogação de 1 minuto para as considerações finais do candidato. Deste modo, nós vamos aqui imediatamente disparar o tempo a partir do boa tarde do candidato Afrânio Bopré. Candidato, boa tarde e bem-vindo. Boa tarde, Emanuel Soares. Eu agradeço a oportunidade de estar conversando com o público da Jovem Pan News. É um público atencioso, seleto, e aproveito para também dar uma boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Por favor. Eu sou o Afrânio Bopré, que nesse momento participo aqui da entrevista. Espero atender às expectativas. Candidato a senador pelo Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, e a Rede Sustentabilidade. Candidato, vamos começar um pouquinho falando de política, né? Hoje, a Frente Democrática de Esquerda aqui em Santa Catarina, ela está reunida lá com o ex-prefeito e ex-deputado Décio Lima. Tem o Dário Berger como candidato ao Senado. E eu queria entender o que motivou o senhor a também colocar uma candidatura hoje, mesmo o seu partido, por exemplo, tenta puxar também votos para o ex-presidente Lula, que é o candidato que hoje nas pesquisas nacionais lidera a intenção de voto. Por que o senhor não conseguiu formar uma coalizão com os candidatos que já estavam ali e por que isso motivou o senhor a colocar uma candidatura? Bem, Manuel, o nosso partido, o PSOL, ele é um partido que foi criado no ano de 2005. E ainda um partido jovem. E nós lançamos logo no ano seguinte, em 2006, a candidatura da companheira Heloísa Helena. Depois, em 2010, do Plínio de Arruda Sampaio. Em 2018, da Luciana Genro. Aliás, em 2014, Luciana Genro. E em 2018, do Guilherme Boulos. Nesse momento de 2022, havia inclusive um companheiro nosso que queria ser candidato a presidente da República pelo PSOL. Nada mais, nada menos do que aquele que meteu o dedo no nariz do juiz Sérgio Moro e disse: seu Sérgio, o senhor é um juiz ladrão. Disse para o Cunha: o senhor está sentado numa cadeira com cheiro de enxofre, o senhor é o chefe da quadrilha. Eu estou falando do nosso querido companheiro, um grande quadro da esquerda brasileira, o Glauber Braga. O Glauber queria ser candidato a presidente agora, em 2022. De uma maneira muito carinhosa, muito afetuosa com o nosso companheiro Glauber Braga, nós falamos a ele que essa eleição nós não poderíamos dar oportunidade para que o fascismo no Brasil se estendesse por mais 4 anos e que era necessário fazer uma aliança para garantir a eleição do presidente Lula, se possível, já no primeiro turno. Então, primeiro eu quero caracterizar que o nosso partido, para responder a tua pergunta... Claro. O nosso partido está formalmente coligado com o presidente Lula. Nós fizemos parte da chapa formalizada, regulamentada, legalizada no Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, o Lula é o candidato do PSOL. Nacionalmente. Mas aqui em Santa Catarina não. Não, mas... Com o Décio. Não, aí é uma outra candidatura, eu vou explicar. Então, vamos lá. O Lula é o nosso partido, é o nosso candidato. Agora, aqui em Santa Catarina, desde a época em que o velho Davan era candidato a senador, eu já me prontifiquei a ser candidato e a enfrentar essa política aqui representativa do Bolsonaro e do bolsonarismo. E nós colocamos essa pretensão de ter a candidatura ao Senado, foi estimulada inclusive pelo próprio PT, por vários companheiros,
Só que chegou ali aos 45 do segundo tempo, nós fomos surpreendidos com uma candidatura que não queria ser candidato a senador, queria ser candidato a governador. Foi o Dário. O Dário que tentou ser candidato a governador pelo MDB, tentou, o MDB disse para ele não. Aí veio para o PSB, tentou, não conseguiu. E aí entenderam que deveria passar para ele essa tarefa. Então, nós achávamos de que era necessário fazer uma composição e de que nós temos a legitimidade, por sermos um partido de esquerda, um partido que está disposto a fazer o enfrentamento, de ser candidato a senador. Então, todas as pessoas me perguntam, assim como você me perguntou, por quê? Porque é o seguinte, existe nessa eleição vários tons de bolsonarismo. São um bolsonarismo mais raiz e aqueles mais, assim, suaves. Sim. Mais suaves. E nós entendemos que é preciso ter uma candidatura alternativa em Santa Catarina. E a única candidatura de esquerda em Santa Catarina ao Senado que está fazendo esse combate aberto, vinculado à candidatura do presidente Lula, é a nossa candidatura, é a Frânio, cujo número é 500. Inclusive, alguns colegas e amigos e a população na rua já vem dizendo, o Afrânio é outros 500. E eu tenho a honra de ter na nossa chapa duas companheiras mulheres de luta, guerreiras, a Miriam Proshnov, que é uma ambientalista, fundadora da Premave, de uma associação que defende e protege a natureza, a Mata Atlântica, o meio ambiente. E a Márcia Stefani, que é também bióloga, uma ambientalista conectada com todas as causas ambientais. A nossa chapa, então, é composta pelo Afrânio, pela Miriam Proshnov e pela Márcia Stefani. Agora eu quero fazer uma reflexão aqui com o senhor sobre essa, vou colocar dessa forma, uma dificuldade de conseguir ali formar uma coalizão, porque o senhor mesmo disse que foi surpreendido pela candidatura do Dário Berger, que a princípio seria o candidato ao governo do estado pelo PSB, o PT indicaria o vice, o que não aconteceu, foi o candidato do PT que foi ao governo e o PSB indicou a vice e ainda o candidato ao Senado. Mas vamos lá. Hoje a esquerda, ela está no caso aqui o senhor representa também, ela está num estado onde nós temos eleitores muito mais ao centro e um pouco mais à direita. Se a gente vê a rejeição ali dos candidatos de esquerda, é uma rejeição que a gente precisa observar, que é um pouco alta. Mas vamos lá. O senhor acha que uma segunda candidatura ao Senado não prejudicaria a esquerda de realmente conseguir fazer a eleição de um senador em Santa Catarina? Porque hoje temos o Dário, que era do MDB, que é um partido de centro, né? Foi para o PSB, que utiliza o socialismo no nome, que também o PSOL utiliza. E aí nós temos a sua candidatura que entrou também, quer dizer, há uma disputa do mesmo voto, do senhor e do Dário. O senhor acha que isso não prejudica o senhor e também o Dário? Veja, eu volto a dizer, a eleição, ao Senado, ela está em aberto. Não existe candidatura assim confortável, está eleito, ela está em aberto. E eu considero que a nossa candidatura está nessa disputa. Nós temos aí mais 16 dias. 16 bem certinho. 16 dias de campanha. E eu acredito que poderá criar condições, nós poderemos criar condições e garantir a viabilidade dessa candidatura. Eu não vou dizer o seguinte, que o candidato A, o candidato B, ele é o primeiro ou é o segundo, porque se for considerar a variável tempo, eu sou o primeiro, porque eu fui o primeiro a me lançar candidato a senador. Sim. Eu sou o primeiro, né? Então eu não sou a segunda candidatura. Tanto é que o senhor já estava lá e estava aquela confusão de quem seria o governador da esquerda. Exatamente. Sim, mas eu estava já pleiteando a candidatura ao Senado. Então, eu acho que a decisão é do eleitor, ele vai à urna, vai escolher, e eu tenho muitas razões
o nosso partido para reivindicar a vaga. Por quê? Porque Santa Catarina tem, como os outros estados, nós temos 3 senadores. 2 já são senadores e candidatos a governador do Bolsonaro. O atual, a vaga está em aberta. Se você pegar o site da CUT, a CUT fez um trabalho para identificar, e eu até peço a quem está nos ouvindo que acesse, que diz assim, o nome do site é Quem Foi Quem. É procurar, dar um Google aí, uma googada, Quem Foi Quem. Ali tem todas as votações que a CUT julgou que eram necessárias para identificar se ele está ou do lado dos trabalhadores ou não. Então, mais de 2/3 dessas votações, o candidato do PSB, o Dário, votou contra os trabalhadores. Votou a favor da reforma trabalhista, que na verdade é um golpe na classe trabalhadora. Votou a favor do impeachment da presidente Dilma. Sim, sim. Votou a favor da reforma da Previdência, do congelamento dos gastos, que para quem está nos ouvindo, eu vou explicar melhor, o que é essa tal PEC do teto dos gastos? É congelar os investimentos na saúde e na educação no Brasil por 20 anos, é não permitir a ampliação dos investimentos. Ora, nós do PSOL temos uma pauta completamente diferente. A nossa bancada, que é composta pela Luísa Erundina, pelo Glauber Braga, pelo Ivan Valente, pela Sâmia, pela Talíria, uma bancada de deputados federais aguerrida, de luta, nós votamos contra todas essas medidas, né? Por isso nós estranhamos como é que alguém que votou favorável, né, a própria CUT identifica no seu site Quem Foi Quem, que é contra os trabalhadores. Por que nós vamos abrir mão da nossa candidatura? A nossa candidatura é uma candidatura firme, forte, identificada com a luta dos trabalhadores, é uma candidatura programática, né? Para as pessoas Mas o senhor acha que não tinha espaço para todo mundo? O fulano vai a Senado, o fulano vai a governador, o fulano indica o vice. Porque eu vejo que, por exemplo, o pessoal não poderia ter indicado o vice do Décio, por exemplo, para ganhar um espaço nessa candidatura de esquerda? Veja, houve uma decisão, isso eu quero deixar claro aqui para os ouvintes, nós não saímos da frente, nós fomos saídos. É completamente diferente. Ou foi feita uma composição e comunicado pela imprensa. Então não nos restava uma outra posição do que garantir a nossa representação. O senhor está com uma mágoa em relação a isso? Não, eu acho assim, política ela é agridoce. Nem tão salgada, nem tão doce. Ela é agridoce. Tem momentos, então, que a gente tem que ter posição e não mágoas. Eu faço um debate político programático. Eu estou num determinado campo. Eu não tenho vaidades pessoais. Eu acho que eu não sou candidato. Não é fácil ser candidato. Né? Mas a minha posição aqui é apresentar a nossa posição, a plataforma de luta coerente, de programa para defender os interesses da maioria da população. Por isso que ela se justifica e a população sabe, reconhece quem é quem nesse processo. Vamos lá, lembrando que você pode participar aqui, estamos ao vivo no canal no YouTube, Jovem Pan Floripa. Aliás, a turma da produção lá, pode ser o Luiz, pode ser o Gustavo Córdova, me reencaminhar aqui pelo meu WhatsApp as mensagens do nosso WhatsApp da Jovem Pan News, que é 988-37-1033, e também tem o nosso canal no YouTube, Jovem Pan Floripa, que você pode deixar o seu comentário por ali, a gente vai registrando as participações logo mais. Nacionalmente, vamos agora deixar um pouco mais quente as perguntas. Nacionalmente, o senhor está lá com o PSOL junto com o ex-presidente Lula. Saiu uma pesquisa hoje que mostra uma diferença bem impactante. Pesquisa Atlas Arco foi publicada pelo jornal O Estado de Minas, que mostra que aqui em Santa Catarina, uma pesquisa regional, né, o presidente Bolsonaro, que é candidato à reeleição, tem 49%,
o ex-presidente Lula tem 25% nessa linha. Há uma diferença bem grande. Tem aí toda digamos assim, um passivo de corrupção, né, em relação aos governos do PT e tal, que é algo importante, que vai ficar na história, enfim, né, por mais que as pessoas, que o ex-presidente Lula tenha tido os processos anulados, né, e que tudo voltou a estaca zero, ainda assim ele não foi inocentado, vai voltar ainda para a justiça esses casos, mas lá quando o senhor vai fazer campanha no interior, em regiões assim que a gente sabe lá no interior que são muito conservadoras, qual o argumento que o senhor tem utilizado para dizer, não, olha, eu preciso que votem num candidato do PSOL e preciso que votem no ex-presidente Lula? E como é que as pessoas recebem esse seu argumento? Eu, primeiro, a partir das tuas próprias palavras, Emanuel, de que não pesa absolutamente nenhuma decisão judicial sobre o presidente Lula. Contra ele não, né? Mas ele ainda assim ele tem o passivo do que aconteceu no governo dele. Sim, acontecer no governo não tem a ver com o presidente Lula diretamente, a pessoa. Né? Ninguém reconhece. Ninguém vai dizer que não houve problemas. É que nem se eu me envolvo num caso de corrupção, vão dizer que é o Emanuel da Jovem Pan. Quer dizer, o sobrenome é o nome da empresa que eu trabalho. Certo. No caso do Lula, o sobrenome é o governo. Ou pode acontecer alguma coisa com um familiar teu ou meu. Sim, sim. Né? Olha, é o fulano que é parente do ciclano. Bem, essa vinculação direta não é correta fazer, né? Estender. Aí é um pouco de oportunismo político, de pegar o erro de algum setor e jogar em cima do candidato maior. Sim. Isso nós temos que tomar cuidado para não cometer injustiças. Mas, querendo ou não, esse tipo de coisa acontece. O senhor concorda comigo? Acontece na politicagem. Sim. E na desonestidade, né? Mas voltando então, como eu dialogo com o eleitor... O seu argumento. Não é só do interior, é também da capital, de qualquer cidade. Esse debate está colocado no Brasil inteiro, certo? Então eu te diria assim, as tuas palavras já me ajudam a responder, né, o que a gente dialogou aqui. Mas, sobretudo, o que eu acho fundamental é assim, é conversar com aquilo que tem a ver com a vida real da população. Como é que está a situação, por exemplo... Econômica. A inflação que já passou de 2 dígitos. E aí, nós precisamos conversar um pouquinho sobre inflação. A inflação não é um mal que atinge a todos, indistintamente. Todo mundo perde com a inflação. Mentira. O governo ganha. Não é só o governo, empresários também ganham, bancos também ganham. Quando cresce o preço do feijão, nós estamos tirando do salário do povo e dando para uma determinada cadeia produtiva, que vai desde de sementes, vai desde de maquinário, todo esse processo de produção. Quando aumenta, por exemplo, o leite, o óleo de soja, alguém está ganhando e alguém está perdendo. Porque os salários no Brasil, infelizmente, eles não têm uma proteção de correção da inflação. Você poderia, toda vez que a inflação chegasse a 5%, automaticamente haverá um reajuste nos salários de todo mundo. Porque o problema não é... O problema, eu vou explicar, porque eu sou professor de economia. Me permite explicar mais detalhado aqui. O problema não está no tamanho da inflação. Por exemplo, se todos os preços, inclusive o preço da mão de obra, o salário, crescessem 1000% à meia-noite de todos os dias, nada mudaria, certo? Porque tudo foi reajustado 1000%, ficou tudo igual. O problema está num descompasso. Aumenta 10% o feijão, o salário está congelado. No outro mês, mais 5%, o salário ficou congelado. O leite, o arroz, enfim, o óleo de soja, está tudo aumentando. E o salário vai ser reajustado 1 ano depois na database. E nesse intervalo, há uma perda gigantesca.
e inclusive para quem não tem salário. Como é que fica a vida? Né? Nós temos dados hoje atualizados. Em Santa Catarina tem 300 mil pessoas que passam fome. Santa Catarina. No Brasil, isso é volumoso. Tem 33 milhões de pessoas nessa zona de que tem hoje uma comidinha, amanhã não tem garantia que come. Né? Então, isso o Brasil é um país riquíssimo. Ele não é um país pobre, ele é um país injusto. Uhum. Então, nós estamos conversando sobre, nessa eleição, como é que nós vamos tratar a vida real da população. Uhum. É isso que tem que estar na pauta. Como é que vai ficar o transporte coletivo? Cada vez mais as pessoas socadas dentro de um ônibus, caro, sem condições de transportar a população. Teria que ter, para o transporte, por exemplo, políticas públicas de subsídio, mas não é em todo lugar do Brasil que tem. Mas tem uma pauta muito importante que eu acho que tem relação direta com o Senado, que talvez se o senhor chegar lá, se eleger, vai chegar lá na mesa do senhor. Que é a questão, né, que hoje é um descontentamento muito grande com o Supremo Tribunal Federal. Né? Por exemplo, eu vi esses dias reclamando do STF, o PCO, Partido da Causa Operária, que as decisões do... Vocês estão ouvindo um cachorro de fundo aí que deve estar aqui no entorno aqui do Boulevard 1432. Mas o PCO dizendo que as decisões do STF são desmedidas e tal, porque teve uma decisão que atingiu eles diretamente, né? Foi contra eles. Como é que o senhor vai agir diante dos comportamentos do Supremo Tribunal Federal, de decisões que até que atingem todos nós, né, que a gente poderia questionar as decisões judiciais, enfim, né, e outras que até são concordáveis, mas principalmente o Supremo Tribunal Federal, como é que o senhor agiria? Então, para as pessoas que estão me ouvindo, o meu partido, o Partido Socialismo e Liberdade, tem uma posição muito clara sobre essas questões. Hoje em dia tem uma meia dúzia de políticos aí que quer ganhar voto facilmente, fazendo esse discursinho de vamos atacar o STF, vamos chamar ministro, vamos fazer impeachment de ministro. Acho que o caminho não é esse. Eu Afrânio, candidato do PSOL, aproveito para lembrar, o meu número é 500, eu digo assim, é ruim com o STF, pior sem ele. Como é que nós vamos discutir as questões judiciais sem ter uma Suprema Corte? Não existe. Qualquer país sério, ele tem um equilíbrio a partir de um determinado também posicionamento do STF. É claro que as estruturas políticas brasileiras estão apodrecidas. E elas precisam ser revistas em geral, inclusive o sistema judiciário. Né? Eu não passo aqui pano no STF, mas eu quero dizer o caminho... De certa maneira é uma crítica isso que o senhor faz. Sim, eu reconheço que ele tem um conjunto de erros, mas eu não posso lavar a criança e jogar água suja e a criança fora juntos. E por isso eu volto a dizer, ruim com o STF, pior sem ele. É preciso fazer uma revisão e eu quero ser senador da República e volto a pedir o voto para a Afrânio 500 para fazer uma discussão séria e não para fazer esse jogo baixo, esse jogo torna-se até ridículo, entendeu? Gente querendo bater todo dia no STF para ganhar voto. Eu acho que a gente tem que colocar uma discussão sobre reforma profunda nesse debate. 4h25 aqui no Jogo do Poder, o programa da política catarinense. Estamos com o vereador Afrânio Beaupré, que é candidato do PSOL ao Senado Federal aqui no estado. E lembrando que a entrevista tem 45 minutos, nós já percorremos aqui 24 minutos da entrevista. Eu estou recebendo já algumas perguntas aqui que estão chegando. O Leandro, que está nos acompanhando na região ali do bairro João Paulo. Ele questiona aqui como é que o senhor defende o socialismo, se o socialismo nunca deu certo.
Olha, eu quero dizer o seguinte, o socialismo é uma proposta de sociedade. E ela tem que ser cada vez experimentada a partir das condições reais de cada país. Não existe modelo único, né? E nós precisamos entender, assim como na ciência, a gente vai buscar a solução para uma vacina, para uma pandemia, para uma enfermidade. E eu tenho que dizer, portanto, que a sociedade que nós vivemos é uma sociedade doentia, enferma, porque ela é desigual, ela é injusta, ela é preconceituosa, ela é uma sociedade que explora as pessoas e que nós podemos partir desta sociedade para uma melhor. Eu não acho que o capitalismo é o último degrau da escada, que a humanidade não tem mais futuro. Eu acho que a humanidade vai sair dessa para uma melhor. E eu estou querendo atuar nessa construção. Dentre isso, a gente estava falando, sobre, por exemplo, sobre a questão do transporte coletivo. Eu vou dar um exemplo para o Leonardo? Emanuel. Não, para o ouvinte. O Daniel. O Daniel. Vou dar um exemplo para ele. Olha, não existe estrutura pública mais socialista no Brasil do que o SUS. Se não fosse o SUS ser um sistema único, universal, para todas as pessoas, independente de se é rico, se é pobre, se está empregado, se não está, o SUS ele atende a todos indistintamente. E essa ideia do SUS, a gente pode levar ela para várias outras áreas. Por exemplo, como candidato a senador, eu quero levar para o Senado a ideia do tarifa zero, como proposta para a gente criar as condições para que os municípios que estão engarrafados, né, que no horário do rush, a lentidão, o trânsito não anda, está tudo parado, nós precisamos encontrar. A solução não é cada um comprar um carro, não é cada um comprar uma moto, comprar uma bis, saídas individuais, é transporte coletivo de massa e a tarifa zero, ela é fundamental. Eu vou explicar rapidamente o que é a ideia da tarifa zero. Só para a gente concluir. Tá. A tarifa zero é o seguinte, existem dois tipos de usuários no sistema de transporte. O usuário direto, é aquela pessoa que só consegue sair de casa para trabalhar, estudar, para lazer, etc., se entrar embarcado num ônibus ou num metrô. Esse é o usuário direto do sistema de transporte. Ou um segundo tipo de usuário, que é chamado usuário indireto. Vou dar um exemplo. Eu vou no supermercado. Eu peguei uma caixa de leite da prateleira. Quem foi que botou essa caixa de leite? Foi alguém que tirou do depósito e botou na prateleira. E essa pessoa foi trabalhar de ônibus. Olha, se ela foi trabalhar de ônibus e eu estou levando o leite para casa no meu carro, eu estou sendo indiretamente um usuário do transporte coletivo. Na padaria, na farmácia, se eu me beneficio das pessoas que usam o transporte, uma professora em sala de aula que foi dar aula para o meu filho e ela chegou na sala de aula de ônibus, a minha família está se beneficiando do sistema de transporte. Então vem a famosa pergunta, por quê? Se existe um usuário direto e um usuário indireto, por que somente o usuário direto tem que pagar e eu me beneficio? Não, então a ideia é o seguinte, todo mundo que se beneficia, seja direta ou indiretamente, tem que pagar o transporte coletivo. A mesma coisa é o SUS. Ah, mas eu tenho um plano de saúde privado. Não importa, você tem que pagar o sistema SUS. Se quiser, ele está à tua disposição. Tarifa zero, se quiser, o transporte está à tua disposição. Se você quiser andar de carro, de caminhonete, você tem o direito também, eu não estou proibindo. Concluindo. Então, eu quero mostrar para todo mundo de que existem propostas que possam avançar e combater a desigualdade, que podem socializar as estruturas tecnológicas, as estruturas públicas, para garantir uma cidade
e uma sociedade cada vez mais sadia. E a gente combater as doenças do espaço urbano, como é o caso dos engarrafamentos. Vamos lá. O Daniel da Fazenda Santo Antônio pergunta aqui. Boa tarde, Emanuel. Quem é quem ou quem é melhor? O ex-presidente Lula, que foi declarado culpado em 3 instâncias, ou não? O atual presidente foi declarado, aí ele questiona, foi declarado por algum tribunal como fascista? Realmente ele é fascista? Questiona o Daniel da Fazenda Santo Antônio. Chamar o Bolsonaro de fascista sem ele ter sido condenado como tal não é hipocrisia ou uma tremenda sacanagem? Daniel da Fazenda Santo Antônio. O Daniel da Fazenda Santo Antônio, eu vou explicar o que é o fascismo. O fascismo foi um crime contra a humanidade. Uhum. E você pode olhar na Itália, as experiências internacionais, na Alemanha, inclusive aqui no Brasil, que está sendo praticado. O fascismo ele chega devagarzinho, mansinho, tem até uma via democrática. Ele entra pela eleição direta, pela urna eletrônica. Ele ganhou o espaço da presidência da República. Só que ele se instala dentro da estrutura de Estado e ele se constitui uma ditadura perversa. Por exemplo, o ministro do Meio Ambiente, ou o Ministério do Meio Ambiente, é contra o meio ambiente. O Ministério da Saúde é contra a saúde. O Ministério da Educação é contra a educação. Lá, a Fundação Palmares é um racista. Então, o fascismo tem que ser combatido diuturnamente e nunca haverá um fim, porque essa dualidade entre democracia e fascismo, ela é permanente. Já registro aqui também a participação do Paulo, né, que mandou mensagem aqui criticando, né, a questão do uso do genocida e fascista que a esquerda tanto gosta de usar. Obrigado, Paulo, pela participação. Vamos lá. Ednei Ribeiro. Boa tarde, Emanuel. Gostaria de saber aqui a opinião do candidato Afrânio sobre. Ele coloca aqui 4 itens. Então, se o senhor puder rapidamente falar desses 4 itens em questão de 1 minuto. Liberdade de expressão, identidade de gênero nas escolas, aborto e liberdade religiosa. Ednei Ribeiro. Então, são pautas e costumes que precisam ser discutidas. Elas estão, no meu modo de entender, politizadas no sentido de buscar votos na eleição e que nós temos que discutir cada uma de um jeito. Não dá para tratar esses 4 assuntos em 1 minuto. No mínimo, deveria ter mais tempo para tratar. Pela liberdade de expressão, o senhor é favorável? Sim. E questão de identidade de gênero nas escolas? Pois esse é um debate que a gente precisa fazer. Né? O que é identidade de gênero? Nós temos que educar a sociedade contra o preconceito, contra o racismo, permitir com que cada pessoa se manifeste pela sua liberdade, livre expressão sexual, sem nenhum preconceito. Religiosa também? Religiosa. Aliás, eu acho que a eleição, esse assunto nem devia ser tratado, porque tem gente que está usando Deus como cabo eleitoral, né? E o aborto? O aborto é dentro da legalidade, já está regulamentado no Brasil. Então o senhor é favorável? Dentro da legalidade. Dentro do que diz a lei, dentro do que diz a lei, mulher procurar, ela sim, poderia fazer no seu ponto de vista. Exatamente, a lei é que regula o comportamento da sociedade. Tem uma pergunta aqui sobre o ex-presidente Lula também, que é o que polariza a eleição, né? O senhor vai compreender isso. O Maicon Elias pergunta aqui, Emanuel, o candidato acredita que o Lula não cometeu nenhum crime que foi acusado? Isso não é uma questão de acreditar ou não acreditar. A gente só pode acusar a partir do julgamento. Como não tem julgamento, quem está acusando é leviano. Muito bem, estamos aqui conversando com o vereador Afrânio Beaupré. Lembrando que você pode, candidato ao Senado pelo PSOL, o vereador ainda é mais forte na minha cabeça, né? Vereador Afrânio, vereadora. O senhor está participando das sessões lá da Câmara, aproveitando que já estamos nesse assunto? Sim, estou participando. E como é que divide o tempo aí entre a Câmara e essa campanha, que não é fácil fazer uma campanha ao Senado no estado todo, né? Certo. Não, é perfeitamente possível. Assim como o próprio presidente da República também, né? Ele é candidato e está exercendo a presidência. O governador também. E os deputados estaduais também. Os federais também. Então é possível fazer esse equilíbrio sem nenhum problema. Sem prejuízo da expressão, da atuação. A diferença é que a Assembleia ela antecipou várias sessões e agora está um período de limbo. Mas a Câmara também.
A Câmara também Também fez isso? fez um calendário especial. Aham. É. Então, normalmente o senhor está participando todo dia que tem sessão, ordem Toda do dia. segunda-feira nós estamos lá para dar conta da nossa missão. Daqui a pouquinho a gente vai atualizar aqui a questão do trânsito. O Pastrana está informando aqui sobre diversos pontos de lentidão daqui a pouco. Boa tarde, Emanuel. A Karina pergunta. Ela questiona o seguinte aqui, ó. Pergunta ao candidato se existe um fascista genocida no poder e todos os órgãos de segurança e as instituições jurídicas estão caladas. Há de fato uma falácia ou são todos prevaricadores? Não, eu já expliquei até o meu conceito de fascista e por que eu entendo que nós temos que eleger o presidente Lula, que é para não permitir a ascensão fascista no Brasil. E também eu queria, se me permitir, apresentar um outro tema, que é um tema que muito nos preocupa, que vem a ser a defesa do meio ambiente. Uhum. A Amazônia está ardendo em chamas. Existem candidatos, inclusive, que estão tendo que responder por ecocídio, tendo que responder por... Ecocídio existe? Ecocídio, claro. Uhum. É a forma de tratar... O que seria um ecocídio? O ecocídio é o que está acontecendo na Amazônia. Uhum. Por exemplo, uma devastação da nossa floresta, que a partir de tudo que está sendo devastado, prejudica toda a biodiversidade, seja a fauna e a flora, os nossos mananciais, as nossas águas. Mas eu quero discutir, me permite, para explicar, viu, Emanuel, uhum, que é o seguinte, nós precisamos ter políticas públicas para defender o meio ambiente. Uhum. Dentre elas, assim como existe hoje um importante programa de financiamento da agricultura familiar, que é o PRONAF, que é financiado pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, nós queremos apresentar, como senador da República, o PRONAF Verde. O que é o PRONAF Verde? Se o agricultor hoje ele tem acesso a financiamento da agricultura, nós também queremos oportunizar financiamento para ele defender a Mata Atlântica, para ele proteger e recompor a Mata Atlântica. Essa é uma proposta que o senhor apresentaria no Senado? Um PRONAF Verde apresentaria, assim como já falei também como proposta da tarifa zero, criar uma regulamentação para permitir que as cidades possam instituir a tarifa zero. Vamos lá, tem participação do nosso ouvinte aqui também no canal no YouTube, o Guilherme Luiz Weiler, acompanhando aqui, saudando o candidato Afrânio, o Leonel Camazão também, o Arnaldo Napoli, Sandro Falcone, o Rodrigo Sartori, o Leandro Leopoldo da Costa, que faz uma crítica aqui, dizendo que as coisas que o senhor comentou é demagogia, já vou lhe passar a palavra. O Jorge Pereira das Neves pergunta quando vem o metrô, naquilo que o senhor falou do transporte público, daqui a pouco o senhor responde também. Deixa eu ver aqui, a Glória de Souza, só para dizer para o candidato, hoje eu tenho carro, comprei, trabalhando de ônibus, agora não tenho mais que pagar passagem para quem vai trabalhar de ônibus, não, né? Diz aqui a Glória de Souza. Deixa eu ver quem mais aqui que está nos comentando. O Emerson Bulim, que está aqui nos acompanhando também. Deixa eu ver quem mais aqui. O Leandro Leopoldo já citei. O Johnny Guimarães, que está aqui também conectado. O Jean Goulart também. Então, em relação a isso que foi criticado, vou lhe passar a palavra. Não, então, eu posso ampliar o meu diálogo com essa senhora... Sobre o carro. Sobre o carro. Veja, se eu consigo estimular as pessoas para andar no transporte coletivo, veja o quanto nós podemos ganhar. Uhum. Primeiro, diminui bastante as doenças pulmonares com o CO2. Mas isso segundo, é uma política de Estado. Isso é uma política de vamos só para a gente pontuar. Não é de Estado. Isso é uma política que pode ser colocada. Por exemplo, mas como é que o senhor, como senador, por exemplo, vai trabalhar em prol de uma pauta dessas que me parece que foge à competência de um Senado? Não foge, pelo contrário. Eu já expliquei, você não prestou atenção. Não, mas eu vou repetir. Atenção, porque a questão do transporte público ela é responsabilidade do Executivo. Nisso o senhor não me pega. Deixa eu responder ela, depois eu respondo você. Vamos lá. Então eu vou responder ela. Os ganhos, doenças pulmonares. Quantas pessoas acidentadas
de moto, por exemplo, hoje, vão parar numa emergência do hospital, que é dinheiro público para gastar. Terceiro, cada vez mais se pede elevado, e a terceira pista, a quarta pista, muito dinheiro vai ser gasto para dar conta do que a gente chama do rodoviarismo, da política do automóvel. Sim, sim. Então, se eu estimulo as pessoas ao transporte coletivo e as grandes cidades... Mas como é que um senador vai estimular? Sim, mas eu pedi licença para eu primeiro responder a não, senhora. Senão a gente vai ficar muito e depois na eu vou lhe questão dos responder. dados. E depois eu vou lhe responder. Mas, vereador, a gente vai ficar muito na questão dos dados. Mas eu não dados. posso responder? Não, é que o senhor já falou que pessoas que ficam doentes, porque se tem muito carro rodando, isso é um ponto, tá? A gente precisa entender como é que um senador da República vai atuar eu vou responder. na questão de estímulo do transporte, que me parece uma pauta do Você executivo. não está deixando eu falar? Posso falar? Não, eu acho que o senhor pode falar, só que a gente precisa ser mais rápido e focar mais. Mas o tempo é meu ou é teu? Não, o tempo é nosso. Então eu posso usar do meu jeito? Eu também vou usar do meu jeito, tá tempo. bom? Tá bom? Então, aqui quem pergunta sou eu. Mas quem responde sou eu? Então eu estou lhe perguntando, o senhor não respondeu Você ainda. não está deixando eu responder? Não, eu já deixei o senhor responder, vereador. O senhor já falou que as pessoas ficam doentes, isso aí a gente já compreendeu. O senhor não respondeu ainda o que eu lhe questionei. Pra gente não brigar, vereador. Não então estou vamos brigando. lá. Eu estou pedindo o meu tempo direito de resposta. Mas o senhor já falou que as pessoas ficam doentes. Eu quero entender como é que um senador da República vai estimular o uso do transporte público. Vamos lá. Então, é isso que eu quero. Acontece o seguinte, a Constituição Federal, ela define o que um município pode lançar em termos tributários. Tributo no Brasil são impostos, taxas e contribuição de melhoria. Uhum. No caso dos municípios são o ISS, o ITBI, o IP e o IT. Uhum. E as contribuições de melhoria. Só que, para financiar a tarifa zero, a legislação federal, a Constituição não permite. Uhum. Então, eu vou apresentar uma emenda para que os prefeitos que entenderem que devem encontrar solução para o transporte coletivo nos seus municípios, possam eles fazer o lançamento da tarifa. Então, eu vou, como senador, encampar aquilo que Garopaba já está fazendo. Eu visitei no Paraná municípios que estão implantando a tarifa zero. São Paulo, municípios estão implantando tarifa zero, Rio de Janeiro e em vários lugares do mundo. E eu quero criar as condições jurídicas legais da nossa Constituição. Está respondido? Agora sim. Tá, agora posso voltar àquela senhora e terminar? Mas rapidamente então, 30 segundos para concluir. Tá bom. Porque já falta muito pouco tempo para terminar a entrevista. Quanto tempo pode me informar? 42 minutos agora, é 45. Tá, então eu tenho 3 minutos. Mas eu preciso lhe questionar mais coisas ainda. Então, por favor, eu paro aqui. Então tá, então vamos em frente. Eu quero aproveitar para lhe questionar também em relação a algo que tem sido frequente e pauta no Supremo Tribunal Federal, no Senado Federal, que é em relação à postura dos senadores em hoje não cobrar recursos para as rodovias de Santa Catarina. Estão faltando recursos para as rodovias de Santa Catarina. O que o senhor vai fazer enquanto senador, se for eleito, evidentemente, para trazer mais recursos que hoje as rodovias estão precisando? Certo. Então, os 3 senadores catarinenses estão mais parados do que água de poço. Nada fazem. Nada fazem. E nós vamos precisar criar um fórum catarinense forte, com a participação de deputados federais, estaduais, prefeitos, vereadores, o setor privado, os movimentos sociais, para fazer esse tipo de política de pressão. Porque orçamento é política pura. O dinheiro público, ao ser distribuído, é política pública. Não é uma benesse, não é um jeitinho carinhoso. Ou seja, ou tem pressão e tem organização, mas não pode ser via orçamento secreto. Nós temos que combater esse orçamento secreto, que isso é criminoso que está acontecendo. Então, é isso que eu quero deixar claro. Fazer uma luta política para defender os interesses de Santa Catarina. Essa luta política, o senhor dialogaria com senadores e outros partidos que não compõem a sua ideologia para trazer esses recursos para Santa Catarina? Assim como eu faço hoje como vereador, como eu já fiz como deputado estadual, eu sou o Afrânio 500, uma pessoa de diálogo e conversa com todo mundo, inclusive com o governador,
não importa o partido do governador. Nós vamos atuar conjuntamente para fortalecer os interesses de Santa Catarina. Em 40 segundos, então, se o presidente for o Lula ou se for o Bolsonaro, como é que o senhor vai agir? Eu vou agir para garantir as mudanças na pauta que nós estamos defendendo e apresentando. Eu sou uma pessoa honesta com os meus eleitores e vou garantir e vou representar esse compromisso. Eu quero deixar aqui o meu pedido de voto. Afrânio, 500 para senador. O senhor tem um minuto adicional ainda. Ah, bem. Então, tá respondido. Eu vou trabalhar com muita garra para defender os interesses de Santa Catarina. Muito bem, então, o vereador Afrânio Beaupré, candidato ao Senado pelo PSOL, e como de praxe, a gente deixa um minuto adicional do vereador Afrânio para que ele peça o voto para quem está nos acompanhando. Pode começar, vereador. Então, eu estou representando o Partido Socialismo e Liberdade, a Rede Sustentabilidade. Nós queremos uma representação em Santa Catarina que faça a revogação da reforma trabalhista, a revogação do teto de gastos. Nós defendemos a eleição do presidente Lula no primeiro turno e eu quero ser um senador para defender as mudanças que o Brasil precisa. Tenho como suplente a companheira Miriam Prochinov, a Denise, a companheira Márcia Stefani, e também dizer o seguinte: o nosso número é o número 500. Se você quer um senador de verdade, de luta, que represente os interesses honestos do povo catarinense, vote Afrânio 500. Muito obrigado, Emanuel, pela oportunidade. Desculpa o desentendimento, vereador Afrânio, mas faz parte do jogo. A gente se desentender às vezes. Muito obrigado pelo espaço. Agora, 4h47, intervalo no Jogo do Poder, e a seguir a gente volta com a sequência do programa, a sequência final, e a gente vai comentar aqui rapidamente depois sobre mais uma pesquisa de intenção de voto que saiu e que mostra um cenário que quase se consolida para o segundo turno, pelo menos para um candidato. Para os outros dois ou três ainda está um pouco embolado, já já a gente volta.